Sejam bem-vindos ao Conexão Cultura, o programa que conecta você à cultura em São José dos Campos. Hoje eu vou entrevistar o músico e pesquisador Guilherme dos Santos. Ele é ex-aluno do Projeto Guri e hoje ele atua como supervisor educacional do Projeto Guri. A gente vai conversar sobre o poder do intercâmbio cultural e como ele pode despertar experiências que você nem imaginava. A gente vai falar disso explicando sobre o Move, que é um programa de intercâmbio para jovens músicos, e também falando do livro didático que o Guilherme lançou. Olha aqui o livro, ó. É o Ritmos Africanos do Malawi. Vamos lá ver? Aqui a gente está no Parque da Cidade, né? Aqui pertence à Fundação Cultural Cassiano Ricardo? Sim. E essa aqui é a sala onde acontecem os ensaios da Orquestra Joseense, né? Exatamente. Esse aqui é o espaço que abriga aí o nosso projeto da Orquestra Joseense. E você está na orquestra? Sou músico bolsista, percussionista da orquestra. Você toca esses instrumentos, né? Isso, são esses instrumentos aqui que fazem parte do naipe da percussão. Uhum. E quando que você começou a tocar música? O que despertou a vontade de ser músico? Então, já desde criança a gente já nasce com aquilo, né? Uma vocação, a gente tem interesse, gosta, né? A gente está sempre vendo as mídias, instrumentos, ouvindo música, então isso já desperta um pouco desse interesse. Aí com 11 anos mesmo eu comecei a estudar, que eu ganhei instrumento, bateria, né? E a partir dali eu comecei a estudar e com 16 anos chegou o Projeto Guri na minha cidade e a partir dali eu comecei a estudar e segui a carreira musical, né? O seu instrumento de entrada, então, foi bateria? Sim, o meu instrumento principal que eu sou formado, né, é bateria. Uhum. Eu digo de entrada porque você deve tocar outros instrumentos. Como o naipe de percussão é um naipe muito grande, assim, então você tem vários instrumentos. Dificilmente você consegue ser especialista em todos, mas você precisa ter como se diz assim, saber conhecer um pouco de cada um para dominar e, por exemplo, você está numa orquestra, você tem que tocar um pouco de teclado, você tem que tocar tímpanos, bateria e assim vai. Aí você falou que começou então a tocar bateria com uns 11 anos e apareceu a oportunidade do Projeto Guri quando você tinha 16, né? Isso. Como que foi, assim? Você ficou sabendo como que foi a entrada do Projeto Guri na sua vida? Então, aí o projeto chegou na cidade, eu recebi uma ligação que a gente ia ter curso de percussão e eu já me inscrevi e já comecei a participar, né? E aí a gente foi se desenvolvendo, né? Dentro das aulas ali, das apresentações que a gente tem semestralmente e pura diversão, né? E aí você começou com 16 anos no Projeto Guri, você foi como aluno? Como que foi? Aí eu fui até os 18, porque nesse período a gente só poderia estudar até os 18 anos, né? Depois que você atinge a maioridade, você tinha que sair. Aí eu já saí e entrei no Conservatório de Tatuí. Aí eu fiquei lá 5 anos estudando, aí eu recebi meu certificado, né, do curso de MPB Jazz, lá do Conservatório de Tatuí. E a partir dali, eu comecei já a ser educador no Projeto Guri, fiz um processo seletivo, abriu 2 polos, as cidades vizinhas minhas ali, que tinha a vaga para professor de percussão, e eu assumi essas vagas. E aí em 2014 surgiu a oportunidade de estar assumindo aqui a vaga de supervisor educacional na Regional São José dos Campos, e eu vim para cá, e estou até hoje. E em 2017 eu fui para o Move, que é o programa de intercâmbio para jovens músicos. A gente vai entrar nos detalhes, né, do Move e tal, mas tem como você explicar para o pessoal até o que é o Projeto Guri, para o pessoal ficar sabendo mesmo o que é, o que proporciona, até... Eu não sei, sabe, como que alguém que está interessado procurar... O Projeto Guri é considerado o maior projeto sociocultural de música do estado do Brasil, porque ele só tem aqui no estado de São Paulo, né? Então ele oferece nos contraturnos escolar os cursos de percussão, sopro, canto coral, cordas friccionadas, dedilhadas. Então a gente tem vários cursos aí oferecidos em 335 polos que existem no município do estado de São Paulo, e é totalmente gratuito. É só a pessoa
buscar no site ali se tem o projeto Guri na sua cidade, ir lá com os documentos pessoais, né? Aí a criança, o adolescente precisa ir com o responsável, né, para fazer a matrícula, se interessar ali pelo curso, né, e fazer a inscrição e participar do projeto Guri. É simples, prático. É para menores de 18 anos? Sim, hoje o Guri ele atende alunos de 6 a 18 anos. E assim, você teve isso de se formar no Projeto Guri, tá correto falar? Essa passagem, um estudo, né? E depois você se interessou, eu acho que você tem um envolvimento com o Projeto Guri, né? Você acha, ele mudou algo na sua vida? Ele te despertou alguma coisa, assim? Como é um projeto sociocultural, é claro, né? Muitos dos alunos, às vezes, que frequentam o Guri não querem ser músicos, mas só essa passagem de você ter um contato com a música, você ter um contato com uma prática coletiva de música, isso, estudos já em várias áreas já mostram, né? O desenvolvimento humano que a música traz em si. Você está num projeto, num programa sociocultural, né? Isso acho que te transforma como pessoa, né? E aí depois você sai desse ambiente, você trabalha, né? Saindo desse ambiente como aluno e assumindo, né, um cargo como educador, supervisor, é claro que você tem todo um carinho ali e todo, como se diz assim, uma vivência, uma experiência do que é ser aluno também, agora sendo um profissional, né, de música, né? Você é supervisor educacional, hoje né? Eu sou supervisor. Esse nome do cargo. Você tem contato com os alunos? Tenho, porque a gente faz supervisões aqui no polo, aqui a Regional São José dos Campos atende aqui São José até Areias, né, que é a divisa lá com o Rio, o Campos do Jordão ali, que é a Serra, e o Litoral Norte, que é Ubatuba, Caraguá e Ilhabela. Mas você tem essa vivência então com eles? Sim, a gente está sempre nos polos, visitando, né, trabalhando com as equipes de educadores e os alunos ali no dia a dia de aula, né? Como você tem esse contato com os alunos, como que você sente, assim, como que eles se desenvolvem ali? Você acha que sai... Nem todo mundo faz pra ser músico, às vezes é um hobby, né, eu acho. Mas sai bastante músico, você vê, assim, a meninada se encanta, tem alguma coisa? O pessoal gosta muito. Por exemplo, na minha equipe de educadores hoje, eu acho que eu tenho, se eu não me engano, 3 ou 4 ex-alunos que foram alunos e hoje trabalham profissionalmente, né, no projeto Guri. E assim, é fantástico. É um projeto incrível, assim, né? É totalmente gratuito e disponível para todos se estudarem música, se desenvolverem como seres humanos e a partir dali seguir, né? Você quer ser músico ou não, ou seguir uma outra profissão, mas ele vai ter toda uma bagagem ali de experiência de vida, né? Dentro de um projeto de música, né? A minha atividade profissional é o projeto Guri hoje e aí tem os outros trabalhos, né? Que nem tem orquestras e a gente trabalha de freelance, né? Quando aparece algum grupo musical, banda e tal, e aí a gente contrata e a gente trabalha, assim, né? Você pode falar de uma delas, que é a Guri International Band? O Guri International Band foi um grupo musical que eu criei em 2017, né, que era com jovens músicos do programa MOVE, da Noruega, do Malawi e de Moçambique. Então eles moraram aqui em São José de 2017 a 2020 e aí a gente fez um trabalho, né, para quê? Para divulgar as músicas desses países, né? Então aí a gente gravou em 2019 um DVD que está disponível no YouTube, né? E foi um trabalho incrível, assim, eu tenho saudade de hoje a gente não ter mais esse pessoal enfim, foi um trabalho musical artístico bem legal, né? Viver com músicos jovens e trabalhando um repertório diverso, assim, de música dos países deles, né? Que idade que o pessoal tem? Acredito que naquele período era entre 19 a 25 anos. Bem assim. jovem. Já eram mais adultos, né? Mas... Jovens adultos, sim. Sim. Mas nessa faixa etária, assim. E você falou que países que integravam? Foi Noruega, Malawi, na África, e Moçambique também, além da gente, nós brasileiros. Sim, né? isso lá na Noruega. Não, isso aqui em São José dos Campos. O Guri International Band foi uma banda que eu criei aqui em São José dos Campos. Eles vieram pra cá? E eles vieram pra cá no intercâmbio, né? E você os conheceu por meio do MOVE, que foi lá na Noruega? Sim, por meio do MOVE. E aí todo ano a gente tem esse programa, né, que seleciona jovens que fazem essa troca cultural nesses países. E aí todos se reúnem lá em
na Noruega nesse curso preparatório e depois cada um vai para o país ali de intercâmbio, ficam 10 meses e aí depois todo mundo volta para o seu país de origem. O Move, ele, quando você participou, ele fazia parte do Projeto Guri, né? Isso, o Move até 2020, antes da pandemia, ele estava vinculado ao Projeto Guri e hoje está vinculado ao Conservatório de Tatuí. Uhum. Como que o pessoal faz para ficar sabendo, já que hoje ainda tem essa possibilidade de participar pelo Conservatório de Tatuí, Sim, né? ainda as inscrições estão abertas para participar do programa Move, porém tem que ser aluno ou ex-aluno do Conservatório de Tatuí. Antes eram ex-alunos ou ex-alunos do Projeto Guri, agora é só no Conservatório. Então o pessoal que está interessado tem que ter esse caminho, né? Tem que participar de lá para entrar. Aí tem que, enfim, fazer parte lá do Conservatório e ter uma, acho que até 25 anos, né? Até 25 anos e tá se inscrevendo para participar do processo. Enfim, se for aprovado, aí vai para um desses países. Você não escolhe, você só faz o processo seletivo. Aí a análise do perfil ali deles no processo seletivo, eles são indicados para isso. Mas independente do país, pô, que experiência, né? Com certeza. Ó, a gente vai dar um tempo na conversa, no próximo bloco a gente vai falar mais sobre o que essas experiências culturais proporcionam. A gente já volta. Voltamos aqui com o Guilherme. Guilherme, quando você fez aquela viagem lá para a Noruega, quanto tempo você ficou lá? Lá eu fiquei 6 meses, porque o projeto nesse período, que foi em 2017, era 6 meses, aí depois que a gente voltou, o projeto ele se estendeu para 10 meses, né? Pô, 6 meses deu para conhecer bastante coisa, bastante gente. De que países mesmo? Todo mundo que se encontrou lá, que você conviveu? No programa Move, a gente tem os brasileiros, moçambicanos, malauianos e noruegueses, né? E aí como eu fui para a Noruega, enfim, primeira vez que eu piso na Europa, então, né, a gente vê o frio, a gente sente o frio, a gente vê a neve, a gente já fica, né, enfim, encantado com aquilo. E aí a gente tem todo aquele processo de adaptação, né, então, comida, né, a gente estranha no começo, né, a questão do frio, mas isso aí a gente supera. E acho que as experiências foram, acho que, inúmeras, né, acho que a gente criar essa rede de contato com músicos, né, por mais que você esteja ali na Noruega, mas você acaba conhecendo pessoas de vários lugares, pessoas de Cuba, né? Pessoal, às vezes, da Alemanha, enfim. Não só gente dentro do projeto, mas não só, a galera ali, você tá ali, então você começa a conhecer todo mundo, né? Os próprios brasileiros que moravam lá, né? Então, assim, a gente trabalhou com muita música lá, tocamos em vários lugares, né? Bares, e a gente começa a se adaptar a essa vida, como é aqui, assim, só que fora do país, né? Você já tinha essa vida de tocar? Que lugares que você toca, assim? Geralmente é em bares, casas noturnas, assim, bailes, né? Onde que a gente geralmente acaba trabalhando, né? Esse meio, né? E aí a gente foi pra lá também meio que aconteceu isso, trabalhar em projetos, né? Em eventos e tal, então a gente estava circulando em todos os lugares. E desses outros músicos que você conheceu lá, tanto noruegueses quanto desses outros países, do Projeto Move e fora, alguma coisa te chamou a atenção? Ou você notou que você chamou a atenção de alguém por ser brasileiro? Eles te perguntavam alguma coisa? Eu acho que a gente teve um grande prestígio de ser brasileiro e ter, assim, uma vivência musical ampla, porque a gente é um país que tem uma diversidade cultural de música europeia, de música africana e até mesmo música indígena, né? Então a gente já chega lá com uma bagagem. E isso meio que, pro pessoal lá, eles ficam impressionados. Nossa, né, os músicos e tal, os jovens, assim, tocando em um alto nível, assim, e tal. Então eu fiquei meio que contente com isso, porque a gente às vezes sai daqui e é subjugado, é brasileiro, né, é ignorante e tal. Pelo contrário, a gente chegou lá quebrando tudo e falou, não, que a gente sabe de música, a gente domina a música e a gente não perde pra ninguém, né? Você diz assim que a gente mesmo, brasileiros, tem essa tendência de se subjugar? Ou você acha que o pessoal subjuga? Eu acredito que às vezes, né, essa cultura colonialista, né, imperialista, às vezes eles subjugam a gente que reside em países periféricos ou
países subdesenvolvidos, né? Tem às vezes esses preconceitos e tal. Mas na prática mesmo ali a gente não teve nenhum problema e até fiquei surpreso por conta disso, né? E você conheceu, bom, eu já sei que você conheceu, mas você conheceu ritmos diferentes lá, né? O que te impressionou mais assim do que você conheceu lá? Como a gente ficava numa escola de música, a gente morava como se fosse uma fazenda, assim, porque na Noruega você tem as cidades, aqueles aglomerados, mas em muitos lugares as casas são distantes umas da outra e a gente vivia tipo num internato, numa escola de música. Então ali acontecia de tudo, era rock, era jazz, música instrumental, tinha aulas de dança, né, que aí tinha os grupos lá de dança. Tinha isso também. Tinha curso de produção musical, então a gente estava envolvido e eu estava tocando com todo mundo, porque eu tocava todos os gêneros musicais, então a galera do funk me chamava, a galera do rock, a galera do hip hop, eu estava tocando com todo mundo por conta dessa... Brasileiro. Brasileiro, tocando música brasileira, então a gente acaba que tocando um pouco de tudo, né? Mas tem algum que você descobriu que te encantou mais? Eu acho que aí como eu convivi muito com uma cantora moçambicana, então conhecer também um pouco da música de Moçambique foi interessante. E aí tem esse paralelo com música afro-brasileira, que vem de lá também, isso, nossa, aí a gente criou um grupo musical lá dentro e a gente fazia muito sucesso na escola por conta desse grupo. Será que você tem vídeo? Eu acho que eu tenho pra saber o estilo YouTube de música acho que tem algumas rolava. coisas gravadas lá no meu canal, lá, se eu não me engano. Olha, se eu achar... Você tem canal de YouTube com conteúdo e tal? Tenho. Onde está o DVD do Guri International Band, está no meu canal lá do YouTube, Guilherme dos Santos. Eu acredito que esses outros vídeos, que a maioria deles acabam não sendo tão profissionais, às vezes é gravado assim na hora ali, só mais o DVD mesmo, que é um trabalho artístico que tem uma produção. Mas os outros, quem quiser depois conferir, pode estar lá. A gente vai deixar o endereço e olha, se eu achar algum do estilo de música aí pra saber, né? Falando desses estilos africanos e tal, que você teve contato, e eu acho que deu para se identificar isso, vendo pelo estilo que existe aqui no Brasil, o estilo musical que foi criado porque teve muita influência africana, né? Os estilos musicais criados aqui. E você reconheceu isso lá, em alguns estilos? Com certeza, né? Por mais que a cultura brasileira absorve, né? Ele bebe da fonte ali africana, europeia, enfim, os povos originários, né? Enfim, mas o forte mesmo de tradição de tambor, né? E de música pop, assim, é a música negra, a música africana, né? Não tem como fugir disso, né? E foi por isso que você teve a ideia do livro. Exatamente. Aí a gente se identifica, porque às vezes a gente vive aqui no Brasil, tem essa cultura e às vezes a gente não percebe, né? E a gente começa a buscar as raízes, identificar isso, e fala, opa, peraí, tem uma coisa ali que é a africana ali, então eu preciso estudar, pesquisar para saber mais daquilo, para até entender o porquê da música hoje, porquê é assim, entendeu? Esses fundamentos. E a gente vai descobrindo isso e estudando. Eu queria saber como que despertou, assim, sabe? Despertou, assim, para você querer escrever o livro. A gente vai voltar no próximo bloco, e daí ele vai contar, porque, ritmos africanos do Malawi. Por que Malawi? Você tem que explicar direitinho e como que foi essa pesquisa e tudo mais, tá? A gente já volta, peraí. A gente está de volta aqui com o Guilherme dos Santos e vamos falar agora do Ritmos Africanos do Malawi, o livro que ele lançou. Quando que você lançou o livro? Então, esse trabalho é recente, eu fiz o lançamento agora no final de janeiro e ele está disponível aí para todo mundo aí que se interessar pela essa temática e quiser adquirir o livro, aí é só me procurar. E aí... Não, a gente vai colocar os endereços aqui e o pessoal vai procurar.
O que fez você falar, meu, eu preciso fazer... Não foi o livro direto, o que te despertou foi a vontade de fazer a pesquisa, né? E o que foi? Como que foi? Então, até engraçado isso, porque anterior a 2017 eu nem sabia o que era Malawi, nem conhecia, né? Apesar de já saber alguns países que existem no continente africano, mas o Malawi, por ser um país pequeno, né? E pouco divulgado assim na mídia, né? Enfim, em trabalhos, então eu vi nessa oportunidade de se identificando com os músicos, né? Nesse contato direto no dia a dia. E por ser músico, educador e ter essa preocupação de ter um trabalho sistematizado, né? Porque muito do que a gente tem de conhecimento de música africana advém de uma tradição oral, né? Que é passada oralmente de uma pessoa para outra e não são sociedades que têm essa tradição escrita que nem a nossa, né? E eu vi nessa oportunidade de sistematizar um material que a gente chama de etnografia, né? Que é você escrever sobre um grupo determinado de pessoas, um material destinado para trabalhar com aulas de música, né? Dentro da educação musical, falando sobre algumas manifestações lá do Malawi. Uhum. Teve quanto tempo de pesquisa, assim? Então, eu comecei essa pesquisa em 2019, porque aí a gente recebeu outra leva de intercambistas, né? E nessa leva tinha um percussionista, e eu observando ele tocando, falei, bom, eu preciso registrar isso, comecei a coletar isso no papel, escrever, e aí depois eu fiz todo um trabalho científico mesmo, um rigor científico. Aí você vai fazer uma análise bibliográfica, aí depois você vai analisar ritmo por ritmo, transcrever eles, né? E tá aí o resultado, né? Ele é em português e inglês. Isso, é um livro bilíngue, porque aí você consegue atingir vários públicos, né? Tanto brasileiros quanto para fora do país, né? Até porque uma das línguas faladas no Malawi é o inglês, né? Apesar de falar em diversos outros idiomas lá dentro do país, mas você tem o inglês também. E hoje em dia o inglês é global, então você precisa estar circulando, né? com esse material também em inglês. Uhum. Músicos de qualquer lugar do mundo podem aproveitar e aprender essa cultura. E o né? interessante também, porque a gente vive aqui no Vale do Paraíba, então se a gente pega do Vale do Paraíba paulista até o Vale do Paraíba do Rio de Janeiro, a gente teve a diáspora do grupo etnolinguístico Banto, né? Que veio durante o período colonial trabalharem nas fazendas de café, né? Como escravos. Então a gente tem uma porção muito grande aqui de descendentes, né? E todos as manifestações que eu coletei que estão nesse livro fazem parte dessa etnia do grupo etnolinguístico Banto, né? Você falou agora, porque a gente tem um programa que a gente gravou sobre o jongo. O jongo é da cultura Banto, né? Sim. Então tem tudo a ver. Sim, tem uma Os relação. Instrumentos. E aí você vai estudando, pesquisando, você vai, né, achando essas, como se diz assim, dentro de um quebra-cabeça você vai achando as peças, identificando, ó, isso aqui provavelmente pode ter vindo aí de um determinado local lá da África e que depois chegou aqui no Brasil, passou por um processo de transformações, né, absorveu outros elementos e chegou a ser o que é hoje, né, assim como é o funk, né, como é o jazz, como é o rock, né, todas as origens ali do continente africano e vai como se diz, vai evoluindo, se transformando para chegar no que a gente ouve hoje no rádio, que os artistas estão tocando e tal. Agora você tá falando agora que você falou da cultura Banto e eu lembrei isso do jongo e tal, né? Eu peguei essa informação de lá, guardei essa informação de lá. Tem tudo a ver com a gente mesmo, né? Com a gente, eu digo assim, do Vale do Paraíba até especificamente. Por isso que você teve essa identificação, assim, né? Não só na música popular, mas se você pegar a música secular, né? De tradições de religiões afro-brasileiras, como candomblé, umbanda, isso também está presente, né? Uhum. Então faz parte toda assim da nossa cultura e que está aqui também no Vale do Paraíba, né? Uhum. Eu queria saber se você já notou assim, se esse ritmo, porque não é considerado algo clássico, né?
é considerado algo clássico, não é? Como assim você diz? Esse ritmo, os ritmos. São ritmos populares que geralmente você encontra só indo lá mesmo, né? Você não tem uma difusão no rádio, né? Não é uma música popular que você costuma ouvir no rádio, né? Gente, eu pra falar de música, quem assiste o programa já sabe se eu vou falar alguma besteira. Mas é que assim, eu imagino que não é... Até porque você falou que tem essa falta de registro desse ritmo, né? A minha pergunta é se você já identificou que esse ritmo ele sofre algum tipo de preconceito por ser considerado mais popular, não tinha registro sobre isso, por ser uma cultura lá do continente africano e tal. De repente, o que é mais estudado, o que é colocado mais como base é mais o que vem de origem europeia. E por isso é interessante trazer esse tipo de conteúdo, sistematizar esse conteúdo, como você falou, né? Você encontra essas manifestações diretamente lá no Malawi, então isso é difundido ali, apesar de algumas coisas também às vezes vão caindo no esquecimento, alguns gêneros não são mais praticados, mas de alguma forma tem alguns músicos ou até mestres de cultura popular que fazem trabalhos para reavivar isso aí, ter isso aí presente na cultura. Eu acho que de uma maneira geral, a música africana ou até mesmo as religiões de matriz africana sofre realmente um preconceito muito forte no Brasil e por isso que é importante estudos como esse para a gente cada vez mais difundir e fortalecer, né? Porque muitas das vezes esses ritmos, enfim, a cultura africana ela é diabolizada, né? Então sempre tem esses termos pejorativos, negativos ligados ao que é cultura africana, né? Até mesmo porque a gente tem esse poder hegemônico, né, de culturas europeias, enfim. Então a gente faz todo esse trabalho de conscientização, enfim, isso aí para circular, porque faz parte da nossa cultura, não tem nada a ver com religião, né, nada que não seja arte, né, cultura. Com certeza, e a importância do livro está aí, você identificou essa necessidade, não só de sistematizar isso que não era ainda, né, esse ritmo, mas de falar sobre isso. E a gente tem até uma lei brasileira 10.639, né, de 2003, que torna obrigatório o ensino de conteúdo afro-brasileiro nas escolas, então esse pode ser também um material alternativo e que a gente precisa cada vez mais trabalhar isso para a gente entender a nossa cultura, porque se a gente não entende a nossa cultura, a gente fica perdido aí no mundo, né? Com certeza. Se apegar às nossas raízes também, às ancestralidades é importante, né? Com certeza. Então, parabéns pelo trabalho, por ter tido a ideia de reunir e sistematizar. Eu gostei da palavra sistematizar e tal, e fazer todo esse trabalho de pesquisa e lançar o livro. Tá, eu agradeço o convite do programa. Estamos aí para... A gente vai deixar todas as informações, né, para quem quiser adquirir o livro. É isso, obrigada. Bom, a gente vai ficando por aqui com Conexão Cultura. Se você quiser assistir esse programa novamente ou qualquer outro, você sabe, né? A gente deixa o endereço. Tem aqui o QR Code também com a playlist do programa lá no YouTube da TV Câmara. E se você quiser acompanhar as próximas pautas e os bastidores, é só seguir a gente lá no Instagram. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem.